Oi pessoal, aqui é a Kátia do canal Kátia Ferreira Suculentas. E o tema do vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como tudo começou, como que eu cheguei a essa estufa desse tamanho e pra você também não desanimar dos seus sonhos. Se você já gostou do tema do vídeo, deixa o seu like, curta, compartilha aí nas suas redes sociais para mais gente chegar aqui nesse cantinho aqui e vir conhecer essas lindezas com a gente. Pessoal, eu comecei o meu cultivo de suculenta há mais ou menos uns 3 anos e meio atrás, quando tudo começou. Minha primeira suculentinha foi um Francesco balde que uma vizinha tinha num balde que ficava jogado lá na beira da rua. E eu passei um dia, achei bonitinha aquela plantinha, fui lá e peguei um galinho pra mim. Nessa época, eu já cultivava bastante samambaia, como é que fala? Plantas de dentro de casa. A minha casa, nessa época, parecia uma verdadeira urban jungle. Porque eu não morava nessa casa, eu morava em outra casa, em outro bairro. E nessa outra casa quase não tinha sol, era sombra. Era uma casa muito iluminada, porque era tudo de blindex, então era bem iluminada, mas não tinha sol suficiente, assim, né? Então eu já gostava muito de como minha mãe sempre gostou bastante, né, de plantinhas assim. Morei na zona rural até meus 17 anos, então eu já tive muito contato com plantações, a gente plantava de tudo, ajudava meus pais na roça também. Depois continuou a questão de horta, eu sempre gostei muito de horta. Então eu sempre tive uma hortinha quando eu pude, então eu já estava aí já no sangue. Aí quando há quase 5 anos atrás, a gente descobriu que meu pai estava doente. Meu pai teve um câncer no intestino muito grave. E quando meu pai teve essa doença, eles mudaram da zona rural para a cidade. Eles já iam mudar para cá, eles já tinham construído uma casa aqui. Mas quando meu pai ficou doente, eles aceleraram, vieram morar antes pra cá. E nessa época, com tanta tristeza, tanta dor, eu sei que tem várias de vocês aí que passam por isso também, com doenças, com depressões, com vários tipos de doença, que eu tenho vários relatos aqui de meninas que me mandam mensagem. Então, por isso que eu quis compartilhar um pouquinho com vocês, para vocês verem que nossas histórias também são um pouco parecidas, né? Que senão às vezes as pessoas veem assim e falam, mas como será que isso começou, né? Então foi assim, daí como meu pai ficou doente, e eu sou alegre, eu sou falante, e eu sou igual ao meu pai era assim também. Hoje, para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que ele já faleceu, né? Ele lutou contra a doença 5 anos e 8 meses. Aí ele faleceu. Mas ele era muito alegre, uma pessoa assim, muito feliz. Desculpa, eu ainda me emociono. E eu queria continuar dando essa alegria para ele. Então, para me ajudar ele e a minha mãe a passar por esse momento tão difícil, né, na vida, eu comecei a cultivar as plantinhas. E como na minha casa só dava para ter mais essa parte de samambaia e como que fala, jiboia eu tinha todas as espécies de jiboia. Então eu comecei nessa parte com essa coleção dessas plantinhas. Então eu amava. Por quê? Quando eu comecei a cultivar essas plantinhas, eu comecei a focar, a estudar sobre elas, aprender a cultivar elas, o nome delas, uma plantinha nova que eu queria acrescentar na coleção, a correr atrás para conseguir comprar elas. Então isso me tirava um foco, um pouco daquela dor que a gente estava sentindo, para uma coisa um pouco diferente, mais alegre, que ali eu via quando uma folhinha nascia, né? Então, e na época eu descobri as suculentas. Aí a minha primeira suculentinha, há uns 4 anos atrás, foi que uma vizinha tinha um balde que ficava na rua, cheinho de Francesco balde. Aí eu passei lá um dia e falei, vou pegar um galinho dessa plantinha. E peguei um galinho desse Francesco balde que ficava jogado lá no passeio dela. Ela nem cuidava direito, nada. Era jogado lá e ele ia se multiplicando lá sozinho.
Então, nesse caso, eu peguei um galinho desse Francisco Baldi e como eu tinha o costume de estudar sobre a plantinha, fui estudar sobre ela e descobri o mundo das suculentas. Então, desse Francisco Baldi, eu comecei a comprar mais algumas, só que eu tinha o problema lá que o sol não ajudava. Eu tinha só um pedacinho que pegava um pouquinho de sol num corredorzinho, mas isso não me desanimou. Eu tinha já algumas, eram poucas, mas eu tinha. Aí o que aconteceu? Eu mudei, coincidiu que a gente conseguiu comprar essa casa aqui, onde a gente mora agora. E a gente mudou pra cá. Só que nessa época, gente, vocês não têm noção. Quando eu falo pra vocês que eu tinha bastante, que minha casa era um Bojangles, era uma casa pequena. Não era casa enorme, não era mansão. Né? Eu não sou rica. Aí o que acontece? Meu marido teve que dar 3 viagens de caminhonete para poder transportar as plantas. Ele sofreu. Porque eu estava trabalhando, eu não podia parar, eu tinha a casa para arrumar. Então ele pegou ele e um amigo e foi puxar as plantinhas para mim. E isso eram as outras, né? Imagina se fosse hoje. Então a gente veio pra cá, ele construiu uma prateleirinha, tem vídeo aqui no canal que mostra como é os fundos dessa casa que eu moro agora. Ele construiu essa prateleirinha lá e eu comecei a colocar algumas plantinhas. Então eu comecei, como daí aqui tinha sol, eu comecei aos poucos e comprando aos pouquinhos. Né? Eu sou secretária em uma serraria, não ganho muito, ganho pouco, ganho praticamente um salário mínimo. Né? E eu trabalho nessa empresa já há quase 13 anos, então faz muito tempo. Então eu comecei cada mês eu comprava uma plantinha, 2 plantinhas. Daí eu já não achava aqui na minha cidade, que tem floricultura pequena, não achava aqui. Então comecei a comprar pela internet as plantinhas, parcelava lá um monte de vezes e foi assim. Aí, aos pouquinhos, eu comecei a fazer mudinhas das minhas plantinhas. Aí, eu fazia mudinha, né, e vendia para as meninas. As meninas viam as minhas matrizes e encomendavam as mudinhas. Nessa época, elas tinham que encomendar as mudinhas. Encomendava as mudinhas para mim e eu tirava as mudinhas e vendia para elas. Daí, eu comecei um grupo no WhatsApp, na época, para explicar algumas coisinhas que as meninas queriam. Saber sobre as plantinhas e mostrar as plantinhas para elas, né? E daí, desse grupo, elas começaram a pedir, Kátia, mas como é que cuida dessa? Como é que cuida daquela outra? Aí eu comecei a fazer mini vídeos para explicar para elas. Só que era complicado, que não dava para mandar, mais gente perguntava, tinha pagado, aquele negócio. Aí eu tinha esse canal aqui, muito antigo, que na época eu tinha construído esse canal aqui, que o meu marido ama trilha, na época ele fazia trilha de motos, né? Aí eu coloquei vídeos, era para colocar vídeos de moto das trilhas que a gente ia, para depois ele, os amigos dele poderem ver. Coloquei alguns, depois logo parei, na época era uma câmera, que era um trambolho, era complicado. Então eu gravei alguns vídeos e coloquei e o canal ficou lá, esquecido. Aí eu lembrei, comecei a gravar e colocar no canal para elas poderem ter acesso e conhecerem as minhas plantinhas. E assim foi crescendo. Assim eu comecei aos pouquinhos, daí daquela mudinha eu vendia e comprava outra. E assim foi aumentando aos poucos. O canal, por isso que eu falo para vocês assim, a questão de você acreditar nos seus sonhos. O canal o pessoal achava muito estranho. Era esquisito, ninguém acreditava naquilo, nem dava valor para aquilo. A única pessoa que sempre me incentivou desde o começo foi meu pai. Meu pai sempre me incentivou, ele sempre ia lá assistir os vídeos, logo no começo ele já assistia, aprendeu a mexer no celular, que antes ele não sabia, depois que ele ficou doente, aí ele aprendeu a mexer no celular, então ele ia lá, sabia achar meus vídeos para ele assistir. Né? Mas as outras pessoas não acreditavam não, eu moro numa cidade pequena, minha cidadezinha chama Congonhal, a gente tem eu acho que uns 12 mil habitantes, então aqui pro pessoal era muito esquisito, ninguém dava a mínima não. Tinha as meninas que eram minhas clientes, que compravam as minhas mudinhas, mas os outros em geral não
dava a mínima para aquilo. Ninguém acreditava, né? Então eu comecei assim. E começando assim, eu fui estudando como que era, comecei a fazer mudinhas, de uma mudinha eu vendia, comprava outra mudinha, e aos poucos foi aumentando, 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 até que embaixo, onde fica ali, acabou ficando sendo, como se diz, pequeno demais. Eu vou virar aqui para vocês, e mostrando as plantinhas para vocês. Vou ir aqui mostrando as plantinhas para vocês não ficarem só me vendo. Então, embaixo ali, pessoal, começou a ficar assim muito pequeno, muita muda espalhada, uma bagunça, né? Até meu marido brincava assim, falava assim comigo: daqui a pouco você vai expulsar eu com o cachorro para colocar plantas. Eu sei que tem muita gente aí que escuta isso, né? E ele reclamava de eu comprar tantas plantinhas, né? Que na época era coleção, né? Reclamava, eu fazia o que tem muitas meninas aqui fazem, que é o comprar as plantinhas e trazer a hora que ele não via, para enfiar no meio para eles nem perceberem que tinha mais uma plantinha. Isso eu fiz muito. O truque de, eu ganhei lá no canal, ganhei essas plantinhas, eu comprava lá, parcelado lá no cartão, um monte de vezes. Aí eu falava para ele que, uma vez ou duas que eu fiz isso. Eu ganhei sorteio lá, as plantinhas. Isso também era truque que a gente usava, né? Então era assim, como se diz, ele se incomodava um pouco com tanta plantinha, né, que eu tinha, porque ele não entendia aquilo, né? Para eles começa a ser, mas por que isso? Tanta coisa, né? Isso é um exagero. Mas então foi aumentando, aumentando. Quando aumentou muito e eu já estava vendendo as minhas mudinhas, né? Aí ele viu que não era só uma brincadeira. Daí ele pegou e construiu, eu pedia para ele bastante, construiu aqui para mim uma estufa. Mas não era essa estufa desse tamanho. Era aqui, ó, era essas 3 bancadas aqui e iniciante. Era dali para lá, uma estufa pequena. Foi quando o canal começou, tem muito vídeo dessa estufinha aqui. Fui muito feliz nessa estufinha, né? Foi onde tudo começou. Ele construiu, ele e um amigo dele nunca tinham visto uma estufa na vida, eles não tinham noção do que eu falava. Mostrei só algumas coisas para eles e foram usando o material que a gente tinha aqui, improvisado, tudo, e construíram a estufinha para mim. Daí eu comecei e foi aumentando mais ainda, mas eu fazia mudinha e vendia mudinha e comprava mais mudinha, né? Pra vocês terem uma noção, daqui eu não tirava dinheiro nenhum, né? Para minhas despesas era o meu trabalho mesmo. O que eu ganhava das plantinhas, eu comprava outras plantinhas, né? E até hoje foi assim, né? Que daí foi aumentando, aumentando. Um ano depois, aquela estufinha estava pequena, não estava dando espaço. Então eu investi, né? Fui juntando esse dinheiro desse jeito e construí essa aqui desse tamanho. Ele construiu para mim também, ele com um amigo dele. Aí ele já me ajudava assim no meu sonho, já procurava, já viu o que eu queria, né, aumentar, que estava dando certo. Aí aqui, olha para vocês verem, ó. Daí ele já colocou arcos galvanizados, a gente pesquisou, foi atrás. Mas, por exemplo, as bancadas, ele construiu várias sozinho. Ele trabalhou muitos dias aqui para me ajudar, porque como eu tinha pouco dinheiro, era tudo comprado parcelado. Tem coisa que eu estou pagando ainda aqui dessa estufa. Então, às vezes a pessoa acha assim, vê, nossa, quanta planta você tem. Nossa, você deve ser rica. Algumas falam assim para mim, dá para mim uma muda, porque você tem bastante. Pessoal, isso aqui não apareceu aqui do nada. Esse tanto de plantinhas que eu tenho aqui, não foi assim do dia para a noite. Isso aqui, para mim conseguir isso aqui, foram praticamente 4 anos de trabalho. E quando eu falo de trabalho, gente, é muito trabalho. Por exemplo, eu não tenho mais sábado, domingo, feriado, nada disso. Eu trabalho direto, porque eu trabalho lá no meu emprego,
das 7 às 5, mas até eu chegar em casa é muito mais tarde. Quando o meu marido não tá em casa, eu chego e venho pra cá. Eu trabalho aqui na estufa, às vezes até 2 horas da manhã, mudando plantas, catálogo dá muito trabalho. Por exemplo, eu estou precisando agora de atualizar o catálogo, atualizar as fotos do catálogo. Olha, eu consegui essa semana arrumar as bancadas aqui de vendas, mas eu não consegui ainda tirar as fotos. Então é muito trabalhoso para você tirar foto de tudo, filmar tudo, depois fazer o vídeo, colocar no catálogo. Colocar no catálogo já é uma evolução, porque eu não tinha ideia de como que isso funcionava. Tive que pesquisar, ir atrás de ver como que era, o que fazia, o que existia, né? Porque meu ramo era outro. Então, pra gente aprender tudo do zero, né? E criar o nome Kátia Ferreira Suculentas veio por quê? Porque o meu nome era Kátia, né? Ferreira, e as meninas do grupo, todo mundo falava, é a Kátia das Suculentas, a Kátia das Suculentas. Aí eu peguei e já coloquei o nome Kátia Ferreira Suculentas, que as meninas já me conheciam assim. E plantinhas, todo mundo sabe, dá muito trabalho, né? Para você fazer uma mudinha, colocar, dar cuidado. Pessoal, percas tem, várias morrem, perdi muita plantinha, cara. E não é porque tá aqui dentro da estufa que não perde, não. Perde sim, elas fungam também, por incrível que pareça, né? Elas fungam, tem que passar o defensivo, é bastante trabalho, né? Mas tudo começou aos poucos, né? Hoje eu ainda não consigo viver das suculentas. O pessoal pode achar assim que, nossa, mas ganha muito dinheiro e tal. Não ganha, pessoal, é pouco e o investimento é muito alto. Então, por exemplo, no começo do ano, eu comprei muita matriz, né? Muitas dessas plantas caras aqui, muita coisa. E isso, gente, eu compro parcelado, então eu tenho que pagar, tô pagando ainda. Então, ainda tô pagando a estrutura, ainda tô pagando as plantinhas, né? Então, a gente tem que trabalhar muito para conseguir ir pagando e ir colocando tudo em dia, né? Então, a luta é igual a de vocês mesmo, né? Mas o carinho que a gente recebe, igual aqui o canal foi crescendo, o carinho das meninas, as histórias que a gente recebe, isso é maior que tudo. Você receber uma mensagem de vocês falando que tá alegre de ter recebido uma plantinha, tá alegre de ter assistido um vídeo. Nossa, não tem assim dinheiro no mundo que pague isso, né? Aqui a gente não vende só suculentas, a gente vende sonhos. São sonhos da pessoa de ter uma plantinha assim linda no seu cultivo, de ver ela prosperar, né? Então é muito, muito bom a gente ver essa alegria no olho das pessoas. Acho que é por isso que eu me apaixonei tanto assim pelas suculentas, pelo cultivo delas, aqui pelo canal, né, de conseguir conversar com vocês. Conheci muita gente do Brasil inteiro através das suculentas. É uma coisa que une, é uma união muito grande, é uma coisa muito linda. Conheci pessoas maravilhosas que eu nunca teria conhecido se eu não tivesse começado a cultivar as suculentas, a entrar nesse mundo de suculentas. Então, resumindo a história, gente, não desista dos seus sonhos. Se você sonha em ter uma suculentinha, ter uma coleção de suculentinha, lute por ela que você consegue. Nada é fácil. Não desanime se as pessoas não acreditam no seu sonho. Não desanime, porque você é quem tem que acreditar e correr atrás. Tá? Então lute, acredite nos seus sonhos. Se você sonha em trabalhar com as suculentinhas, mas não tem dinheiro, não tem nada, gente, começa aí com uma, duas, faz mudinha daquela, vende, compra mais duas, mas você não vai conseguir ter um retorno imediato, igual eu tô falando para vocês. É muito investimento, né, para um retorno futuro. Então não é nada assim que você, eu vou começar a mexer com suculenta e vou ficar rica. Olha, se você tiver bastante dinheiro para você já investir e tirar, tudo bem. Mas quem não tem,
igual eu não tenho e tenho que ir investindo nelas mesmo, aí demora um pouquinho mais, né? Pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram saber, pode deixar aí nos comentários, que vai ser o maior prazer do mundo de responder vocês aí, tirar a dúvida de vocês. E se vocês quiserem alguma dessas mudinhas aqui, meu WhatsApp tá aqui em cima, tá? É só me mandar um oi aí que eu mando o catálogo para vocês. Lá tá faltando atualizar umas fotos, atualizar umas plantinhas, né? Mas se Deus quiser aí, até no final do mês eu consigo fazer isso, porque o tempo é bem corrido. Para vocês terem ideia, eu tenho para gravar para vocês, eu não consigo esperar amanhecer, porque a hora que eu chego do trabalho já tá escuro e aqui eu tenho que gravar correndo, que eu tenho que ir pro trabalho. Então não é fácil, gente. Falar que é fácil não é não. Mas vamos correr atrás de nossos sonhos, que nada cai no nosso colo. Até o próximo vídeo. Tchau!